Enterrados vivos, o pesadelo mais aterrorizante da história. A imagem, abrir os olhos, no completo silêncio. Você tenta se mexer, mas não consegue esticar os braços. O ar parece pesado, quente, abafado. Há um cheiro de madeira, terra e flores murchas. Seu coração dispara. Você tenta respirar fundo, mas o ar parece cada vez mais curto. Então você percebe, você está dentro de um caixão. Esse medo é considerado por muitos especialistas como um dos piores pesadelos que um ser humano pode experimentar. Não é apenas a morte, é algo ainda mais cruel. É perceber que você ainda está vivo, mas ninguém lá fora sabe disso. Durante séculos antes da medicina moderna, casos assim aconteceram de verdade. Pessoas foram declaradas mortas cedo demais, sem aparelhos para medir batimentos, sem tecnologia para verificar a atividade cerebral. Bastava alguém parar de respirar por alguns minutos para que fosse considerado morto. E foi assim que começaram algumas das histórias mais assustadoras já registradas em cemitérios ao redor do mundo. Uma das mais perturbadoras envolve uma mulher que foi enterrada e que mais tarde precisou ser exumada. O que encontraram dentro do caixão deixou todos que estavam presentes em completo choque. Quando abriram o caixão, o corpo da mulher não estava na posição em que havia sido colocado. Seu rosto estava completamente arranhado, as unhas estavam quebradas, e o interior da tampa do caixão tinha marcas profundas de desespero. A cena indicava algo impossível de ignorar. Ela havia acordado e tentou ser. Mas essa não foi a única história. No século XIX existia um medo coletivo muito grande de ser enterrado vivo. Esse medo tinha até nome. Era chamado de tafofobia, o terror de acordar dentro do próprio túmulo. Naquela época, existiam doenças que deixavam as pessoas em estados muito parecidos com a morte. Algumas entravam em catalepsia. O corpo ficava rígido, a respiração extremamente fraca e os batimentos quase imperceptíveis. Para quem olhava, parecia o fim. Mas em alguns casos, horas ou até dias depois a pessoa voltava. Só que muitas vezes já era tarde demais. Em diversos cemitérios da Europa surgiram relatos estranhos quando antigos túmulos eram abertos. Corpos encontrados em posições diferentes, caixões quebrados por dentro e roupas rasgadas. Essas descobertas alimentaram um pânico enorme na população. Algumas pessoas começaram a exigir que seus corpos fossem mantidos em casa por dias antes do enterro. Outras pediam que alguém vigiasse o corpo para ter certeza de que não voltariam a respirar. Mas o medo era tão grande que começaram a surgir invenções curiosas. Foram criados os chamados caixões de segurança. Esses caixões tinham tubos de ventilação ligados até a superfície da terra. Alguns tinham sinos conectados às mãos do morto. A ideia era simples. Se a pessoa acordasse dentro do caixão, bastaria mexer a mão e o sino tocaria do lado de fora. Assim, alguém poderia correr para desenterrar a pessoa. Pode parecer estranho hoje, mas esses caixões realmente existiram e chegaram a ser usados em vários países. Isso mostra o tamanho do medo que as pessoas tinham, porque histórias continuavam aparecendo. Uma das mais impressionantes aconteceu com uma mulher jovem que havia sido declarada morta após uma doença súbita. Seu funeral ocorreu rapidamente, como era costume na época. Dias depois, a família decidiu abrir o túmulo por causa de uma suspeita envolvendo o enterro. Quando o caixão foi aberto, todos ficaram em silêncio absoluto. A mulher não estava mais deitada calmamente. Seu corpo estava virado de lado. O vestido funerário estava rasgado. As mãos estavam próximas do rosto, e o rosto estava marcado por arranhões profundos. A parte interna da tampa do caixão tinha marcas claras de unhas. Não havia dúvida sobre o que havia acontecido. Em algum momento após o enterro, ela acordou no escuro absoluto, sem entender onde estava, sem ar suficiente para respirar. Imagine o desespero daquele momento. Primeiro a confusão, depois a tentativa de gritar, mas o som não sairia do caixão, enterrado sob metros de terra. Então provavelmente ela tentou empurrar a tampa, arranhar, bater, qualquer coisa para escapar. Mas caixões são feitos para não abrir, e o tempo dentro de um espaço fechado é extremamente curto. O oxigênio acaba rápido, especialmente quando alguém entra em pânico. A descoberta desse tipo de situação
marcou profundamente muitas comunidades. Relatos como esse começaram a circular em cidades inteiras. E isso fez surgir uma pergunta assustadora: quantas pessoas podem ter sido enterradas vivas ao longo da história? Ninguém sabe. Mas algumas evidências surgiram quando antigos cemitérios precisaram ser movidos para construções ou reformas. Em certos casos, quando os caixões eram abertos, os esqueletos estavam em posições que não combinavam com um corpo colocado calmamente para o descanso eterno. Alguns estavam virados, outros tinham braços levantados. Em certos casos, as mãos estavam posicionadas perto da cabeça, como se a pessoa tivesse tentado se proteger ou empurrar algo. Essas descobertas eram suficientes para deixar qualquer um arrepiado, e não foram poucas. Médicos do passado começaram a estudar esse fenômeno com mais atenção. Eles perceberam que várias condições podiam simular a morte: envenenamentos, doenças neurológicas, ataques de epilepsia, estados de coma profundo e, principalmente, a catalepsia. Durante um episódio de catalepsia, o corpo fica completamente imóvel. A respiração fica tão leve que quase não se percebe. Os músculos ficam rígidos. Para quem observa sem equipamentos médicos, parece que a vida terminou, mas a pessoa pode voltar horas depois. Hoje a medicina possui aparelhos capazes de detectar sinais vitais mínimos, monitoramento cardíaco, exames cerebrais, e vários testes impedem que erros desse tipo aconteçam. Mas no passado bastava um diagnóstico errado e um funeral apressado. Alguns historiadores acreditam que o medo coletivo de ser enterrado vivo influenciou até a literatura de terror. Histórias sombrias sobre pessoas presas dentro de caixões começaram a aparecer em livros e contos. O público ficava fascinado e horrorizado ao mesmo tempo, porque no fundo todos sabiam de uma coisa: aquilo não era apenas imaginação. Era um medo baseado em fatos reais. Até hoje, quando antigos cemitérios são escavados, trabalhadores às vezes encontram sinais curiosos: caixões com madeira quebrada por dentro, esqueletos em posições inesperadas, objetos funerários espalhados dentro do caixão. Esses detalhes continuam alimentando o mistério. Será que algumas dessas pessoas despertaram tarde demais? Será que lutaram no escuro, tentando sobreviver? Ninguém pode ouvir um grito vindo debaixo da terra. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque, diferente de fantasmas ou lendas sobrenaturais, isso envolve algo muito real, e o desespero de alguém que percebe que ainda está vivo, quando todos acreditam que já morreu. Por isso, durante muito tempo, algumas culturas criaram rituais para garantir que a morte era definitiva antes do enterro. Algumas famílias aguardavam dias, outras colocavam espelhos perto do nariz do corpo para ver se havia respiração. Algumas até perfuravam levemente a pele do falecido para observar qualquer reação. Medidas extremas, motivadas por um medo igualmente extremo. Hoje a tecnologia médica tornou essas histórias muito mais raras, mas o passado ainda guarda muitos mistérios. E talvez, em algum lugar esquecido de um antigo cemitério, existam túmulos que carregam histórias que nunca foram contadas. Histórias de pessoas que acordaram tarde demais, presas em um silêncio eterno sob a terra. E a pergunta que permanece é simples, mas perturbadora: se isso aconteceu tantas vezes no passado, quantas dessas pessoas tentaram sair? E quantas nunca foram ouvidas